Um certo conselheiro cristão recebeu uma senhora no seu escritório de aconselhamento e a mulher reclamou: o meu marido não me entende, o meu marido não me conhece. Ela estava chorando, muito triste com o seu marido. Como o conselheiro cristão tinha a autoridade espiritual sobre aquela família, ele também chamou o marido daquela senhora para conversar. E dentre os vários conselhos que o conselheiro cristão lhe deu, com base na Bíblia Sagrada, o conselheiro disse assim: você precisa, dentre outras coisas, sair mais com a sua esposa, dedicar mais tempo a ela. E ele disse assim: procure ir no shopping com a sua mulher a cada 2 semanas, já que ela gosta tanto. E o homem gostava da esposa, queria viver bem com ela, falou: sim, senhor, eu vou fazer isso. O problema é que aquele homem achou que tudo ia se resolver ele simplesmente indo no shopping. Pastor, agora eu estou indo ao shopping uma vez a cada 2 semanas com a minha esposa. Mas as coisas não se resolveram, porque a esposa precisava de algo mais. Precisava do marido mais próximo, precisava dialogar, precisava que ele ouvisse mais e ele não conseguia fazê-lo. Foi até pior obedecer o conselho, porque daí ele começou a fazer aquilo meio por obrigação e a esposa percebeu o problema e isso agravou ainda mais a situação. Quantos casais estão vivendo juntos, mas que não se conhecem? Quantos casais vivem juntos, têm até uma boa intimidade física, que não é tudo, mas não têm intimidade emocional. Não se abrem um com o outro. São cheios de reservas, são cheios de segredos, são cheios de coisas mal resolvidas. E isso tem prejudicado muitos casamentos. A falta da intimidade emocional, a falta do esposo conhecer a esposa de verdade e a esposa conhecer o esposo. Muitos vão para o casamento, se não todos, com aquele grande sonho de um lar feliz, alegre, felicidade, filhos, e as coisas não acontecem assim. Depois de um certo tempo há um automático distanciamento emocional de marido e mulher, o dia a dia, a correria, os afazeres. Quando vai se ver, são 2 estranhos dentro de uma mesma casa, debaixo do mesmo teto, protegidos pelas mesmas paredes, mas separados emocionalmente. E quando a gente se vê frustrado as nossas intenções, quando a gente vê frustrados os nossos sonhos, há uma tendência de jogar a culpa no outro. A esposa diz: a culpa é do meu marido que não dá tempo para mim. O esposo diz: a culpa é da minha esposa que não me entende. Eu não posso desabafar com ela, que ela não entende. E a esposa a mesma coisa. Há uma verdadeira luta e um jogando a culpa no outro por causa do mau relacionamento conjugal. Muitos alegam que não conseguiram conhecer o marido durante o namoro ou durante o noivado, se bem que namoro e noivado hoje parece ser realidades totalmente estranhas para muitos. Infelizmente hoje o ficar está destruindo os seres humanos, mas vamos partir do pressuposto de que um casal passou pelas vias normais do que a sociedade preconizava algum tempo atrás, namoro e noivado. Muitos reclamam: ah, eu não consegui conhecer bem o meu marido no namoro, eu não conheci bem a minha esposa no noivado. Obviamente, nós nunca vamos conhecer alguém com um relacionamento de namoro e noivado. Nós, na verdade, vamos conhecer um ao outro durante a constância do matrimônio.
durante a constância do casamento. Conhecer o cônjuge é uma arte e, ao mesmo tempo, também é uma ciência. Nós aprendemos a conhecer o outro na própria constância do casamento. Nós não podemos usar essa desculpa que nós não conhecemos o nosso cônjuge lá no tempo do namoro ou no tempo do noivado. Muitos, depois que se tornam incompetentes na arte de conhecer um ao outro, nesta ciência maravilhosa do conhecimento do cônjuge, e brigas e mais brigas se avolumam pela falta de intimidade emocional, aí inventa-se uma coisa, um termo técnico para justificar o divórcio, como, por exemplo, a incompatibilidade dos gênios. Que expressão bonita, você não acha? A incompatibilidade dos gênios. Na verdade, poderíamos dizer a incompetência em conhecer o outro, em tolerar o outro, em aceitar o outro do jeito que é, em procurar mudar alguma coisa em mim para alegrar o meu cônjuge. Procurar renunciar a algumas coisas em mim para que o amor se estabeleça. Procurar conhecer o outro e ser conhecido pelo outro. E eu pergunto a você hoje e também a mim, como está o grau de transparência nossa para com a nossa esposa? Como está o grau de transparência de você, esposa, para com o seu marido? Uma vez eu recebi um casal, ou melhor, um homem, e ele disse: eu tenho um relacionamento muito bom com a minha esposa, eu falo tudo para ela, nós temos um bom relacionamento, eu consigo me abrir bem com ela. E ele continuou a conversar e começou a mostrar para mim, como conselheiro cristão, os graves problemas do seu empreendimento, da sua empresa. E eu perguntei a ele: você compartilha isso com a sua esposa? Ele quase deu um pulo da cadeira. Não, eu não posso falar isso para ela, ela jamais vai me entender. Ah, então você não fala isso para ela? Não, eu não falo isso para ela, ela não está em condição de ouvir isso. Ora, veja como ele foi incoerente. Algum tempo atrás, alguns minutos antes, ele havia me dito que ele tinha um bom relacionamento e falava tudo para a esposa. Mas agora está dizendo que nem tudo ele falava. Aquilo que mais o oprimia, aquilo que mais o angustiava, ele não compartilhava com a esposa. Obviamente, a esposa também nem orava acerca disso com ele e nem por ele. Veja como a falta de transparência é muito comum entre os casais. Para nós vivermos um casamento feliz nos moldes da Bíblia Sagrada, nós precisamos de transparência. A Bíblia diz: comunicai com os outros, com os santos, diz a Bíblia, as vossas necessidades. Comunicar as vossas necessidades. Muitas vezes comunicamos as nossas necessidades para os estranhos e não comunicamos as nossas necessidades para o nosso cônjuge, para a nossa esposa, para o nosso esposo. Temos que comunicar as nossas necessidades e começar disso dentro de casa. Ah, mas a minha esposa é imatura para ouvir certas coisas. Quem sabe você precisa ajudar a sua esposa a ganhar maturidade. Quem sabe a esposa precisa também ser mais madura para ouvir certas coisas. Ah, mas o meu esposo jamais vai me entender nesse ponto. O esposo também tem que entender a feminilidade da mulher para entender isso. O desejo do meu coração é que você se dê muito bem com a sua esposa e Deus irá lhe abençoar, você também com o seu esposo, porque esta é a vontade de Deus.